Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar você a criar bons hábitos. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a questão de torná-lo claro. É tornar o inconsciente consciente para que você possa saber o porquê aquele hábito será bom para você. Acho que nada melhor é comprovar com um fato, citando o sistema ferroviário japonês, que é um dos mais eficientes do mundo. Lá os operadores percorrem o trem todo, eles apontam e indicam se está tudo certo com o que cada operador está controlando. O detalhe é identificado e cada operador tem que dar o comando dizendo que está livre para a partida. Por isso que é um dos mais seguros do mundo. Estudos apontam que apontar e falar reduz os erros em 85% e os acidentes em 30%. Apontar e falar leva o hábito de um âmbito inconsciente para um consciente. Dessa forma, reduz o risco de acontecer alguma falha. Isso é o que eu indico você fazer com seus hábitos. Você externalizar isso, anotar em uma folha e verificar quais hábitos estão sendo nocivos e quais estão ajudando você a se tornar uma pessoa melhor ou a chegar aonde você quer. Um outro exemplo fácil é quando você está se preparando para alguma viagem, você externalizar, você começar a falar, será que eu peguei a camiseta? Será que eu peguei a quantidade certa de calças? Será que eu esqueci meu perfume? Será que tá tudo na mala? Falar ajuda você a conscientizar tudo que você precisa levar para a viagem. Vamos a outro ponto que é cientificamente comprovado a eficácia. Você dar um local e dar uma data para aquilo começar. Então, por exemplo, no dia tal eu vou até a academia e vou treinar, vou começar uma rotina de treino. Outro exemplo, eu quero estudar. Eu vou estudar 20 minutos no meu quarto no dia tal, na hora tal. E assim você vai criando esse hábito. De início você pode botar pouco tempo e ir aumentando gradativamente conforme você vai gostando e enxergando os benefícios daquele hábito. Outra forma que ajuda muito na criação de hábitos é o empilhamento deles, empilhamento de hábitos. Então você fala, após o café da manhã, eu vou vestir minha roupa de academia e vou direto para academia. Ou após o trabalho. Relacionado à gratidão, você pode falar, após a minha janta, eu vou dizer uma coisa pelo que eu sou grato. Isso traz uma sensação boa para você, para sua vida. A questão é amarrar esse hábito novo que você quer criar a um comportamento que você já tem agora. Por exemplo, após acordar, vou tomar um copo de água e vou ler 15 minutos. O ponto-chave aqui é empilhar a um hábito que você já tem. Então após acordar, eu tomo um copão de água. Tá, beleza. Então depois de tomar esse copão de água, eu vou estudar 15 minutos um livro que eu estou lendo. Outro ponto é a questão do ambiente que você está inserido. Se você quer estudar, você tem que ter um ambiente propício para isso. Eu, por exemplo, eu tenho 2 abajures para estudos aqui na minha escrivaninha e eu só comecei a estudar mesmo depois que eu aprimorei esse ambiente. Eu só criei esse hábito depois disso. Hoje eu tenho um hábito de ler diariamente e eu tenho o meu canto aqui para ler e me dá gosto isso. Um exemplo dessa questão do ambiente que eu li no Hábitos Atômicos é a questão de 45% das vendas da Coca-Cola são derivadas de prateleiras no final dos corredores. Uma pequena mudança no que você vê leva a uma grande diferença do que você faz. Se você tem um ambiente, por exemplo, propício para estudar, cheio de livros, de anotações, já tem o seu caderno de anotações ali, marca textos, aquela mesa tá limpa, tá tudo certo para você estudar, torna bem mais fácil esse hábito. Outro fato que mostra como o ambiente importa, durante a crise energética e o embarque do petróleo em 1970, alguns pesquisadores começaram a verificar a questão do consumo de energia. Eles notaram que em um bairro com casas similares, tinha uma parte das casas que as pessoas estavam consumindo 30% menos de energia. Eles foram averiguar o porquê e notaram que nessas casas que estavam consumindo mais, o medidor de luz era instalado no porão, e nas casas que estavam consumindo 30% menos de energia, esses medidores de luz eram instalados em um corredor, onde as pessoas passavam várias vezes ao dia. Os ambientes em que trabalhamos ou estudamos, às vezes não nos dá aquele estímulo que a gente precisa para isso. Eu dei o exemplo aqui da questão dos estudos. Eu posso dar o exemplo em um escritório, tem muitos estímulos externos, não tem muitos estímulos para ficar focado no trabalho, uma cadeira confortável, isso acaba atrapalhando a questão da criação dos hábitos. Tomar uma decisão melhor é muito mais fácil quando os gatilhos para aquele hábito já estão à sua frente. Exemplo, eu sou uma pessoa que tomava pouca água, a minha namorada até reclamava bastante disso comigo.
Mas eu mudei esse hábito por quê? Porque eu sempre encho uma garrafinha e agora eu sempre tenho uma garrafa perto de mim. Facilita muito o meu hábito. Outra questão que eu pontuo aqui é a questão de um ambiente, um uso. Então, eu quero ler mais. Então, eu tenho o meu ambiente separado para aquilo. Então, eu tenho lá o meu local com os estímulos necessários, os livros necessários, tudo certo para eu realizar aquele comportamento. Acaba que se você trabalhar no mesmo local, acaba confundindo as coisas, a sua mente vai estar em uma coisa e você vai tentar estar puxando ela para outra coisa. Então isso acaba atrapalhando as coisas e torna mais difícil a criação desse hábito. Outra coisa que mostra como o ambiente importa, pesquisadores fizeram um estudo nos Estados Unidos para verificar a questão do uso da heroína, que os soldados que foram para o Vietnã acabaram, por causa daquele contexto, utilizando, e apenas 1 em cada 10 soldados que voltavam para casa perpetuaram esse hábito de usar heroína. Então é a questão do contexto. Eles estavam lá num contexto de guerra, um contexto muito ameaçador, e quando voltaram para casa, abandonaram essa questão do uso de droga. O que acontece com as pessoas altamente disciplinadas é que elas notaram isso e elas fazem um ambiente totalmente favorável para que elas tenham aqueles bons hábitos mais facilmente. Perpetuem esses hábitos de uma forma muito mais fácil, eliminando os hábitos ruins e os gatilhos que levam aqueles hábitos ruins. E aqui vão alguns exemplos, né? Se você quer trabalhar mais e melhor, deixe o seu celular em outro cômodo. Se você trabalha de home office, né? Ou se trabalha no escritório também, deixa ele guardado na sua gaveta, tranca com chave, entrega para alguém. Às vezes as pessoas acham que não são boas o suficiente porque estão muito tempo ali no Instagram vendo a vida de outras pessoas, como a vida daquela pessoa é incrível, e acaba tendo uma distorção dessa questão. Às vezes a pessoa tá lá numa viagem, por exemplo, mas tá triste por dentro e você tá ali rolando aquele feed e achando que a vida dos outros é muito uma maravilha e a sua é ruim, e você acaba não conseguindo progredir e criar hábitos bons. Outra questão que faz parte do ambiente também é você se cercar de pessoas que têm aquele hábito que você quer ter. Estudos apontam que, por exemplo, você ter um parceiro que emagrece e tem hábitos saudáveis acaba te motivando para ter aqueles comportamentos e ter os mesmos resultados que ele. Claro que acaba que às vezes as pessoas pensam, vou perder amizades e tal, mas não. Talvez você possa só ver com menos frequência essas pessoas que têm hábitos ruins e buscar um novo grupo, um grupo de pessoas que correm, um grupo de pessoas que vão para academia. O próprio reservatório de dopamina do Wesley Delanogari é um ambiente propício para você criar bons hábitos. Hábitos se tornam atraentes quando a gente associa eles a sentimentos positivos. Então, por exemplo, eu vou associar ir à academia a ser mais feliz, digamos assim, ser mais saudável, ter mais disposição no dia a dia. Eu vou associar a questão de guardar dinheiro com, no futuro eu vou ter uma vida mais tranquila. Você visualizando isso torna mais fácil a criação de um hábito. Outro ponto é, de uma forma clara, você não precisa ser perfeito. Você ir à academia e fazer 15 minutos num dia que você está cansado, tá tudo certo. Mas a questão é você fazer dia após dia, pode ser lentamente, mas perpetuar aquele hábito. Você não precisa ser perfeito de início, você não vai pegar grandes cargas de início, você não vai correr grandes distâncias de início, porque você não vai ter fôlego, você não vai ter a força suficiente para isso. Mas você, ao longo do tempo, fazendo pouco a cada dia, você acaba se tornando mais forte, você acaba tendo mais fôlego, o seu corpo acaba respondendo a isso, ficando mais forte para você aguentar aquele exercício, e você gradativamente vai subindo até o momento que aquele hábito vai estar criado e você vai na academia automaticamente, você já coloca a sua roupa de academia automaticamente, ou você sai para correr diariamente. A questão é que, mesmo não sendo muito bem feito, a questão de você fazer no dia após dia pode ser lentamente, que quanto mais você realizar essa atividade, mais a estrutura do seu cérebro muda e acaba tornando mais eficiente. O que importa é que vocês tomem as ações necessárias para progredir. Se vai ser automático ou não, isso não importa muito.
Tentar aumentar a sua motivação ou depender dela não adianta de nada. O ponto aqui é tornar o hábito simples e fácil para que você faça no dia a dia, sem precisar de uma motivação ou de um esforço muito grande. Tornar ele mais simples com o ambiente certo e os gatilhos necessários para isso ocorrer. Bom, esse foi o vídeo, o assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aí, por favor, que me ajuda muito, e se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima.